pouquinho tarde de lá. E por isso não foi possível fazer. Mas agora hoje, então, vamos dar continuidade à nossa temática sobre o importante assunto de lei e evangelho. Antes, deixa eu ver quem está aqui. A Ágata, já saudamos ela, já ouvimos ela, bebê. Presença internacional, né, lá da República Dominicana. Alexandre, a Crescilde e a Ledi, lá de Assis Chateaubriand, também outra presença estrangeira. A dona Dulce, que também está lá no oeste de Santa Catarina, se eu não me engano. Mãe do pastor Edson Pim, seja muito bem-vinda também. A Elisa, aqui da nossa cidade, da nossa igreja. Nosso presidente, seu Eunir, a dona Leonilva. Bem-vindos aí também. A dona Helga que está esperando visita, o filhinho que vem visitar ela no feriado, então está toda contente, satisfeita, como diz o ditado. A Lu, Luciana Stern, bem-vinda também. A Maria Luísa, não sei se eu sei quem é você. Se você se sentir à vontade para querer se apresentar, pode abrir o seu microfone e falar, mas se não quiser, for tímida também, não tem problema nenhum. Boa noite, graça e paz. Eu sou amiga da Cali. Graça e paz a você também, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui conosco. Você fala da onde? Amém. Eu falo de Coribe, no oeste da Bahia. Uau, baiana! Isso. Bem-vinda. Muito obrigada. A Mari, aqui de Joinville, Mariane, bem-vinda. Romanos 1,17 é a Calitza, que algumas pessoas não conseguem dizer o nome, acabam botando os apelidos nela, né? Como é que é mesmo, Calitza? Que estão te chamando ultimamente? Chilisca, isso. Calitza e Chilisca é muito diferente, né? A Roseli Zolan, Stefan, bem-vindo. A Suzana, a Vanessa. Qual Vanessa é essa que está aí? Pode dar o ar da graça também ou tem vergonha? Se for tímida, não precisa. Oi, pastor, é a namorada do Stefan. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem. Gaúcha também. É. A Varsília, que já falou, bem-vinda também, a família. O Vitor Menegon, que está na administração da sala. A Vivi Gruba, provavelmente a dona Irma está com ela também. E a dona Zorilda. Deixa eu ver se entrou alguém atrasado. Adriana Braga. Quem é você, Adriana? Pode dizer um oi ou não? Tá bom, seja. Oi, ela escreveu oi. Uhum. Amiga da Vanessa. Bem-vinda. Bem-vinda. Deus abençoe a presença de todos aqui, então, nesse momento. Gente amada, nós vamos iniciar. A Elaine, né? Elaine entrou depois um pouquinho, quando eu já tinha passado da letra E. Bem-vinda também, Elaine. Se ficou alguém sem ser saudado, sinta-se abraçado também e sinta-se saudado. Deus abençoe, então, mais esse momento. Nós iniciamos na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos orar ao nosso Deus. Onipotente e misericordioso Deus, Tu que nos deste o Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos imensamente agradecidos a Ti por esse momento que estamos aqui reunidos para estudar e ouvir a Tua palavra. Pedimos-te que toques em nossos corações com o Teu Santo Espírito e, por amor de Jesus, abra o entendimento em cada um de nós. Fica conosco e perdoa o nosso pecado. Em nome de Cristo, o Salvador. Amém. Amém. Eu vou tentar fazer a projeção aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir de primeira. Eu faço a projeção que é mais fácil para vocês acompanharem, né? Me digam aí se foi. Duas doutrinas diferentes, é isso que vocês estão enxergando ou não? Sim, perfeito. Uma tela roxa, todo mundo? Para mim, sim. Sim, perfeito. Ótimo, então tá bom. Então tá todo mundo aí. Deixa eu só engolir uma pastilha que tá me atrapalhando aqui.
Boa noite, cheguei, tá? Quem falou agora? Oscar. Ah, Oscar, é porque agora eu não enxergo mais a cara de quem está falando, mas eu bem que achei que a voz era dele. Seja bem-vindo, Oscar, também. Depois, no final, você vai fazer a oração, tá bom? Vai escrevendo aí durante o estudo, dá tempo. Muito bem, gente. Duas doutrinas diferentes, lei e evangelho. Há 15 dias atrás, a gente fez uma introdução sobre o tema de lei e evangelho. E eu disse a vocês que eu ia basear os nossos estudos num livrinho interessante que foi lançado para os 500 anos da Reforma, que é Manejando Bem a Palavra da Verdade, a Lei e o Evangelho na Igreja de hoje. Lei e Evangelho, só para recordar uma coisinha do estudo passado, ele é muito mais do que um método de interpretação bíblica, né? Lei e Evangelho é uma doutrina basicamente destacada na igreja luterana, quase nenhuma outra igreja, praticamente nenhuma outra denominação cristã aponta para o uso da lei e evangelho como uma distinção para interpretar a palavra de Deus, e isso faz uma diferença muito grande. E nós devemos muito a um pastor teólogo do século XIX chamado Karl Ferdinand Wilhelm-Walter, que foi o fundador do Sino de Missouri, que é a nossa igreja luterana lá dos Estados Unidos, que depois veio para o Brasil. Esse era professor no seminário de lá dos Estados Unidos, e ele então fez algumas preleções durante alguns meses com seus alunos sobre lei e evangelho. E dessas preleções, essas pregações a respeito da doutrina lei e evangelho, então resultou um livro chamado Lei e Evangelho, no qual ele escreve 25 teses. E essas 25 teses, elas são referentes à lei e evangelho. É um livro muito interessante, tem mais do que 25 teses, mas a edição resumida é 25. E essa é uma doutrina muito fundamental para a igreja cristã. E eu começo com uma citação aqui que diz assim: o conteúdo doutrinário de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, consiste de duas doutrinas que diferem fundamentalmente uma da outra. E essas duas doutrinas são lei e evangelho. Então é assim que Walter via. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão recheados por duas doutrinas, que é fundamentalmente a lei e o evangelho. Compreender como distinguir a lei e o evangelho proporciona uma visão maravilhosa para a compreensão correta de toda a Escritura Sagrada. Na verdade, sem esse conhecimento, a Escritura permanece como se fosse um livro fechado. Então, por aí a gente começa a compreender que lei e evangelho é uma espécie de uma chave hermenêutica. Chave hermenêutica, essa palavra hermenêutica quer dizer chave de interpretação. Então, lei e evangelho é, sim, uma forma que nos ajuda a compreender e interpretar corretamente a Escritura Sagrada. Mas não é tão fácil distinguir lei e evangelho. Não sem a gente se dedicar um pouco, não sem a gente tentar se aprofundar, tentar conhecer, tentar estudar. A partir do momento que a gente conhece, que a gente passa a dominar um pouquinho a diferença, a distinção de lei e evangelho, aí se torna mais fácil. Lembram-se que eu disse no primeiro estudo que quando a gente não distingue lei e evangelho, com muita facilidade a gente torna a Escritura um livro de regras ou então um livro de moralidade? É o que acontece muito com as igrejas evangélicas, que transformam basicamente a Bíblia num livro de moral. E é o que acontece muitas vezes na igreja romana, que transforma a Bíblia num livro de caridade, um manual de caridade. Então, não distinguir ou não conhecer lei e evangelho podem incorrer nessa ideia que Walter dá aqui, que a Escritura permanece como se ela fosse um livro fechado, um livro onde as pessoas não conseguem ter a real compreensão. Martinho Lutero dizia que a arte de distinguir lei e evangelho é uma arte tão fina e tão difícil que ele concederia o título de doutor em teologia para aquela pessoa que conseguir fazer isso, ou que conseguisse fazer isso com maestria, a distinção de lei e evangelho. Avançando um pouco, Deus fala de duas maneiras na Bíblia. Isso é muito importante a gente entender. Ele fala uma palavra de lei,
E essa palavra ameaça os pecadores com castigo divino, que traz a sua ira e, consequentemente, a morte e a condenação. Então, essa é uma maneira como Deus fala na Bíblia. Mas ele também fala uma palavra de evangelho. Evangelho que é a boa nova, boa notícia. E essa palavra de evangelho, ela promete graça ao pecador indigno, concede perdão de pecados, entrega perdão, vida e salvação. Então, vocês começam a perceber por aí que lei e evangelho são coisas bem distintas. Uma ameaça o pecador, traz condenação, que é a lei de Deus. E ela não é ruim, não, ela é boa. Mas ela só consegue trazer isso. Agora, o que o evangelho faz? O evangelho traz a graça, traz o perdão para o pecador. O apóstolo Paulo, ele apresenta um excelente resumo da distinção entre lei e evangelho em Romanos 3, 20 a 25. Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 3, versículo 20 a 25. Então, se alguém puder fazer a leitura, Romanos 3, 20 a 25. Vamos lá? Romanos 3, 20 a 25, um resumo da diferença entre lei e evangelho. Alguém pode ler esse texto para nós? Ninguém encontrou ainda? Ok, eu faço a leitura. Romanos 3, 20 a 25. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha a lei como espelho. A gente diz que a lei tem 3 usos: norma, freio e espelho. Norma é quando ela revela a vontade de Deus. Espelho é quando ela mostra o pecado. E freio, então, quando ela manda parar o pecado, quando ela diz pare. Então, aqui está dizendo, ninguém será justificado por obras da lei, ele diz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, olha a parte boa da lei. A lei revela o pecado. Continuando no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, isto é, como sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Notem aqui, queridos irmãos, Paulo coloca 2 aspectos. Ele está dizendo, a lei, ela traz o pleno conhecimento do pecado. E por isso a lei é boa. Né? Ele vai dizer em outro momento, a lei de Deus é boa. É boa porque ela revela a nossa condição de pecado e ela diz para onde que o pecado me leva. Para a condenação eterna. E é isso que ele coloca no versículo 23, quando ele diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas, por outro lado, ele diz, mas Deus trouxe resgate, Deus trouxe justificação, no versículo 24, gratuitamente. De que maneira? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui nós começamos a perceber que há um paradoxo muito grande. A lei tem o seu papel, mas a lei não consegue nos levar para o céu. Uma citação aqui de um teólogo luterano, o erro de não distinguir lei e evangelho sempre significa o abandono do evangelho. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente não distingue, a gente acaba se afastando, então abandonando o evangelho e permanecendo somente na lei. Nós somos, por natureza, legalistas. Né? A lei está em nós. Nós somos, muito facilmente apontamos o erro, não precisamos de esforço para fazer isso, não precisamos de esforço para apontar os defeitos do outro, né? Geralmente os nossos não, nem sempre, e isso é a lei que faz. Continuando ali, também quando a lei não é distinguida do evangelho, mas ela se apresenta como sendo evangelho, ela não é mais devidamente reconhecida como lei. Vamos entender isso aqui um pouco melhor.
transformar a lei em evangelho, ela também deixa de ser lei. Então, é quando você ameniza a lei. Ou então é quando você aponta para a lei e diz, olha, se você fizer isto, se você obedecer a Deus, se você fizer um voto, se você fizer uma promessa, se você cumprir direitinho, então Deus, e aí vou usar uma palavra que os evangélicos amam usar, Deus vai te honrar. Você acabou de transformar a lei num pseudo-evangelho. Porque você disse que se você fizer isto e aquilo, então você colocou uma condicional. Então Deus vai fazer uma coisa boa para você, ou por você. Esta é uma pregação adulterada, onde parece ser evangelho, mas não é. Sempre que você ouve o anúncio da boa nova, com uma tendência de que você precisou fazer alguma coisa para merecer a boa nova do evangelho, você não ouviu o evangelho. Você ouviu uma falsificação do evangelho. Então, começa a perceber como esse tema ele pode não ser atrativo no tema, lei e evangelho, mas no seu conteúdo ele é profundamente atrativo. A mesma coisa você pode abandonar a lei, por exemplo, quando você prega só o amor. Tem gente que tem uma mania de achar que pregar o evangelho é falar só do amor de Jesus, não importa para quem. Claro que o amor de Jesus é evangelho, é óbvio que é. Agora, se você prega o amor de Jesus para o pecador impenitente, você não está pregando o evangelho. Você está dando a ele a falsa sensação de que está tudo bem do jeito que ele está vivendo, que ele pode continuar vivendo daquele jeito, afinal de contas, Deus ama ele, e você estará fazendo da pregação do evangelho uma pregação de condenação. Então, percebe como é importante fazer essa distinção? Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem interrupção, podem fazer, tá? Só não levantem a mão lá que eu não vou ver. Vocês têm que daí abrir o microfone e falar. Avançando um pouquinho, separado do evangelho, quer dizer, isolado, a lei se torna uma exigência insaciável, martelando a consciência até destruir uma pessoa. O que é a lei separada do evangelho? É aquele monte de regras, é aquela lista de coisas que o cristão tem que fazer ou deixar de fazer, como apontam alguns, achando que com isso levarão os cristãos para os céus. Então, a lei, quanto mais você pensa que cumpriu a lei, mais ela te mostra que você tem mais coisas para fazer. Então, ela se torna insaciável e ela traz terror para a consciência. E ela até pode destruir a fé. Segundo tópico, quando ocorre a correta distinção, a lei pode ser colocada em sua exigência plena, de forma que ela ilumina o caminho para a ordem e, através da obra do Espírito Santo, nos dirige para Cristo. Esse é o papel da lei. A gente fazer uma comparação bem do dia a dia. Quando alguém vai plantar uma horta, um canteiro, a pessoa vai lá primeiro e prepara o terreno, não é? Capina, vira a terra, aduba, afofa, etc. e tal. Bom, esse ali é o papel da lei. A lei está preparando, está revirando a terra do coração, está retirando os matos, está afofando, está adubando, para que então aquela terra receba a semente, a boa nova do Evangelho, que é a semente da palavra de Deus. Então a lei tem o seu papel fundamental, sim. É mostrar o pecado, basicamente, convencer o pecador do seu pecado e convencê-lo de que ele está condenado. Esse é o papel da lei. E a lei não deve ser abrandada. A gente não deve pregar a lei pela metade, ou disfarçar, ou com medo de falar da condenação. Não, a lei aponta para isso. Mas tão logo a lei aponta para esse papel, vem a tarefa do evangelho, que é pregar o perdão, a esperança da salvação para aquele coração que foi convencido
para aquele coração que foi levado ao ato penitencial. Para distinguir lei e evangelho, é preciso saber como lei e evangelho se diferenciam. E agora nós vamos ver, então, basicamente, daqui até o final do nosso estudo, que não tem muito tempo, uma coisa que Walter observava, que lei e evangelho se diferenciam em 6 maneiras. Então, vamos ver as 6 maneiras que diferenciam lei e evangelho. E talvez seja até interessante você anotar. A primeira maneira, eu posso também disponibilizar esse material depois. A primeira maneira como lei e evangelho se diferem, ele escreve o seguinte: a lei difere do evangelho pela forma em que é revelada. Vamos entender isso um pouco melhor. A lei está inscrita no coração humano. Romanos 2, 14 e 15. Alguém tem aí esse texto para ler para nós? Romanos 2, 14 e 15? Eu vou ler. Agora o senhor me... Quando, pois, os gentios que não têm lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Muito bem. Notem que o pecado, quando o homem cai em pecado, o pecado acaba apagando do coração do homem a lei de Deus. Mas existe a lei natural, que Paulo cita aqui em Romanos, que é aquela noção do certo e do errado, que isso permanece no ser humano. É a lei de Deus gravada no coração. E isso aqui tanto faz, do crente e do descrente. Nós nascemos com essa lei. Aquela noção de que matar é pecado, aquela noção de que ofender o próximo, não necessariamente pecado, mas que está errado, né? Então, aquilo ali é a lei inscrita no coração humano. Então, essa é um aspecto. A lei nasce inscrita no coração humano. Já o evangelho nunca pode ser conhecido a partir da nossa consciência. Ele vem de fora. Ele precisa ser revelado. Então, se por um lado a mente do ser humano, pode observar, a pessoa não precisa ser cristã para ela identificar que algumas coisas não são legais, que algumas coisas não são corretas. Isto mostra a lei inscrita naturalmente no coração, na mente do ser humano. Já o evangelho, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser proclamado, ele vem de fora, mas ele não vem de qualquer lugar. Ele vem somente de Cristo. Então, essa é uma distinção básica. Somente o cristianismo ensina que o próprio Deus justifica o descrente. Isso é algo importante. Porque nós vamos encontrar, por exemplo, na mitologia, o adorador ele precisa agradar a divindade para receber benefício da divindade. Isso vai acontecer a mesma coisa no romanismo, por exemplo, vai acontecer muito parecido nos meios evangélicos e até mesmo em alguns meios reformados, onde o cristão precisa, por meio da obediência, por meio do agradar o seu Criador, ela fazer algo para que ela seja justificada. Onde o evangelho não é proclamado, ali Cristo não está presente. Sem o evangelho não há fé em Cristo. E sem Cristo não há salvação do pecado, da morte e do diabo. Então, por vezes você ouve uma pregação, então um discurso de alguém dizendo: a gente precisa, como irmãos, se ajudar. A gente precisa fazer o bem no mundo. A gente precisa fazer a diferença onde a gente está. A gente precisa ser bom com o semelhante, tratar com amor e caridade o nosso próximo. Tudo isso está certo, mas nada disso é evangelho. E às vezes a pessoa acha que isso é o evangelho. Às vezes ela acha que esse tipo de discurso que ela está falando é boa nova da palavra de Deus. Não, isso é conduta cristã, é vida de santificação. Isso não tem nada a ver com justificação. A justificação, a salvação, o evangelho, só tem a ver com Cristo Jesus. Se eu não testemunho a obra de Cristo,
E se eu não testemunho a maneira como Cristo age na vida daquele que está me escutando, eu não estou pregando o evangelho. Eu posso até estar falando uma coisa boa, talvez um discurso ético, quem sabe moral, mas ética e moral são coisas aqui da terra. Porque ética não é fazer o que é certo. Ética é fazer o que é menos mal, o que é menos pior, como a gente diria, né? O caminho da ética nem sempre é o correto. Né? Escolher pelo caminho da ética é aquele caminho onde você às vezes fica sem saída e você escolhe e opta por aquilo que é menos pior. Então, recordando ali, a primeira maneira, a lei se difere do evangelho pela forma que é revelada. A lei já nasce com a gente, parte dela, claro, e o evangelho precisa ser revelado. A segunda maneira que distingue lei e evangelho. A lei é distinta do evangelho no que diz respeito ao conteúdo de cada um deles. Agora preste atenção aqui, ó. A lei somente pode nos fazer exigências. Ela pede que façamos coisas, ou que deixemos de fazer coisas. Mas ela é impotente para nos redimir das suas exigências. Por exemplo, a lei vai dizer para você: arrependa-se dos seus pecados. Bom, ela até pode te levar a um reconhecimento, a um convencimento do teu pecado. Mas ela é impotente no sentido de que ela não pode te fazer crer no perdão de Jesus. Crer no perdão de Jesus é dádiva da graça de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu aí em Gálatas 3, 12 a 14. Se alguém tiver, lê para nós. Gálatas 3, 12 a 14. Posso ler, pastor? Por favor. Tá. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Obrigado, Para que Elisa. Vai, até o 14. Desculpa. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem, obrigado. Olhem, se por um lado a gente já falou que a lei é boa, aqui Paulo vai se referir à lei no versículo 13, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ora, isso não parece uma contradição? Lá em Romanos diz que a lei é boa, aqui está dizendo que Cristo resgatou o pecador da maldição da lei. Alguém pode ajudar a gente a compreender por que a lei é maldita, nesse sentido em que está escrito aqui? Por que numa hora ela é boa e aqui ela é chamada de maldita? Vamos arriscar os palpites. Dou-lhe uma. Não tenha medo de errar, quem não erra nunca acerta. Eu penso que porque pelo descumprimento da lei a gente é condenado eternamente. É por aí. Quer falar um pouco mais sobre isso? O que mais fala, pastor? Muito bem, mas o caminho é esse aí mesmo. Nota, por que a lei é maldita? Porque, apesar dela, ela é boa, diz o apóstolo Paulo, porque ela mostra para a gente o erro. Mas ela é maldita porque nós não conseguimos cumpri-la. E se nós não conseguimos cumpri-la, automaticamente o que nos resta é a condenação eterna. Você pode ir para o céu satisfazendo exigências da lei? Poderia, desde que você conseguisse cumprir 100% da lei. Mas nem eu, nem você, ninguém no mundo consegue. Apenas um conseguiu, Cristo. Ele é o cumprimento de toda a lei. Em Jesus, toda a lei se cumpre. Né? Então, por isso, ele nos resgata da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? É a condenação eterna. Mas não por causa da lei em si, mas por causa da nossa incapacidade em cumprir toda a plenitude da lei. A lei, presta atenção aqui, ó.
a lei fala de nossas obras. Então, quando você lê na Bíblia lei, você tiver um pouco difícil de compreender, troque a palavra lei por obras. Tá? As obras que a gente faz, sejam elas as boas obras, ou que obras você queira entender. A lei fala de nossas obras, sempre mostrando que até as melhores delas estão contaminadas com as impressões digitais de nosso pecado. E elas são insuficientes para a nossa salvação. Ninguém de nós consegue fazer obra 100% boa, a não ser que nós estejamos em Cristo Jesus. Porque aí a nossa obra, uma vez movida por Deus Espírito Santo, perdoada por Jesus, Deus nos enxerga santos. E a nossa obra, consequentemente, quando movida pela fé, também se torna uma obra santa no trabalho do Senhor. Mas eu gostei dessa expressão, isso aqui é uma citação por estar entre aspas. As nossas obras, elas estão contaminadas com as impressões digitais do nosso pecado. Tem sempre um rastro daquele pecado que nos incomoda, que nos persegue, o nosso velho homem, até o dia da nossa partida desse mundo. Por outro lado, o Evangelho não contém exigências. Tem somente a dádiva da graça e verdade de Deus em Cristo. Não tem nada a dizer a respeito de obras de realização humana e tem tudo a dizer sobre a misericórdia de Deus para com os pecadores. Nota, a lei tem a ver com aquilo que a gente faz, humanos. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus realiza, com aquilo que a misericórdia de Deus faz em relação aos pecadores. Deus não te perdoa porque você faz isto ou faz aquilo. Alguns vão dizer assim, mas eu tenho que me arrepender, então logo eu tenho participação no perdão. Engano seu. O arrependimento, na Bíblia, é descrito como fruto, obra e fruto de Deus Espírito Santo. Ele age em mim. Então, o Evangelho, ele não me exige nada. Ele apenas me anuncia. Por isso nós dizemos que a justificação é um ato forense de Deus. Os dogmáticos gostam de dizer isso, explicando que um ato forense é Deus me declara salvo, Deus me declara justificado por causa da graça de Deus, por meio da fé em Cristo, e não pelas coisas que a gente faz. A terceira maneira para distinguir lei e evangelho se diferem nas promessas que cada um faz. Vamos ver a promessa da lei e a promessa do evangelho. A lei promete um mundo perfeito. Existe apenas a única condição, ou seja, a de que obedeçamos os seus mandamentos. Lá em Levíticos 18, versículo 5, está escrito, observem os estatutos de Deus e vocês viverão. Então, a lei promete um mundo perfeito. Mas tem uma condição. Não podemos tropeçar em nenhuma vírgula da lei. Logo, ela se torna um problema para nós pecadores. O evangelho, por outro lado, faz uma promessa sem exigência e sem condição. É a palavra de Deus que não lisonjeia, que não manipula, mas simplesmente que dá e concede aquilo que diz, a saber, o perdão dos pecados. Vá em paz. Os teus pecados estão perdoados. Jesus não vai dizer, vá em paz, os teus pecados estão perdoados, desde que você, ou se você, a partir de agora. Claro, isto não estamos querendo dizer que o pecador, que uma vez perdoado, está perdoado para sempre. Nós precisamos constantemente do perdão de Deus, porque nós pecamos de novo. Mas o perdão que me é anunciado é para aquele pecado que já foi feito, que já foi arrependido. E ali Deus não exige nada. Ele apenas me diz, teus pecados perdoados estão. Tetelestai, a palavra de Jesus na cruz, está consumado. Não precisam fazer nada mais.
Não são os seus sacrifícios, não são os seus votos, não são os seus combinados que vão fazer você merecer o perdão. A gente não merece o perdão, mas o Evangelho simplesmente me anuncia. Então, a lei, ela exige, ela promete, mas ela exige, em contrapartida, alguma coisa. O Evangelho não. Último tópico. O Evangelho é a mensagem de que a salvação não é alcançada, mas ela é recebida pela graça somente pela fé. Tem muita gente que tem uma ideia de que salvação é algo tipo um empreendimento que você vai conquistando. Estou batalhando pela minha salvação. Estou lutando pela minha salvação. Bom, se você entende luta como a luta para permanecer na fé em Cristo, né? A luta da vida de santificação, para não cair da graça de Deus, até dá para fazer um esforço e a gente compreender. Mas se você entende que salvação é uma luta que você faz por meio de algumas regras que você se propõe a cumprir, então você não entendeu a graça de Deus. Então você não entendeu o evangelho da graça, da salvação por meio da graça, através da fé em Jesus. Se você for ler esse texto clássico de Efésios 2, 8 e 9, lá vai dizer assim, pela graça sois salvos. A graça é a causa da salvação. Por meio da fé. E isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Eu não me decido por Cristo. Não existe isso. Isso é invenção humana. Isso é falsa interpretação bíblica. Eu sou aceito por Deus, que me ressuscitou da morte para a vida em Cristo Jesus. E é Ele quem vem a mim. É Ele quem me toca pelos meios da graça. Olha uma frase de Lutero. O Evangelho é a pregação do Filho de Deus encarnado, Jesus, dada a nós sem nenhum mérito de nossa parte, para o propósito da salvação e paz do pecador. É uma palavra de salvação, uma palavra de graça, uma palavra de conforto, de alegria, uma palavra do noivo e da noiva, quer dizer, de Cristo com a sua igreja. Uma boa palavra, uma palavra de paz. Lembrando que paz, no contexto teológico, tem plenamente a ver com salvação. Mas interessante o começo dessa Evangelho é a pregação do Filho de Deus. Olha para onde o Evangelho aponta. Ele aponta para descrever a obra do Filho, a obra de Deus por meio do Filho. A partir dessa concepção, se você gravar isso, você vai começar a perceber que não é tão difícil assim ler Evangelho. E você vai passar a ouvir a pregação da palavra de Deus de uma forma mais apurada. Opa, estão apontando para a graça de Deus? Ou estão me descrevendo um pseudo-evangelho de modo que eu saio daqui com a impressão de que se eu fizer, então Deus vai me contemplar com o benefício da sua graça. Então você já vai ficar mais esperto na hora de ouvir uma pregação. A quarta maneira de distinguir lei e evangelho. Lei e evangelho são distintos quanto às ameaças. E agora uma pergunta para vocês responderem. Alguém aí abre o microfone e responde para nós. Qual é a ameaça que o evangelho faz aos cristãos? Quer responder? Pode responder. É o inferno, né? Condenação ao inferno. Oi? Mini, não te ouviu falar. É a condenação para o inferno. A condenação para o inferno? Alguém discorda? Para nos alertar do pecado que a gente faz contra Deus. Isso é evangelho? Não é lei? É lei. É. Então é uma ameaça da lei. Correto? Aham. Certo. Agora a pergunta é, e qual é a ameaça do evangelho? Todo mundo com preguiça de pensar A hoje. salvação?
Hã? A salvação? Mas a salvação não é uma ameaça? Verdade. No cumprimento da lei? No cumprimento da lei, o evangelho ameaça? Também não. Também não. Olha, na verdade, o evangelho não tem ameaça. O evangelho não nos ameaça. O evangelho nos consola. Então, quando você ouve uma pregação e você sai com uma espécie de clima de ameaça, você acabou de ouvir a lei. Não que não possa ter lei. As nossas mensagens, a mensagem completa, a pregação completa tem lei e tem evangelho. Mas o que tem que predominar é o evangelho, né? A lei serve para mostrar o erro, para apontar o pecado, para conduzir o pecador até a porta do arrependimento. Mas a partir de então, é como se fosse assim, ó, de uma maneira bem simples de entender. Quando a gente pensa que está doente ou está doente, a gente vai lá no médico e faz um exame. E esse exame, ele dá um diagnóstico. Até aí foi a lei. Agora precisa curar essa doença. Agora precisa de um remédio. Então agora é o evangelho. A lei serve para isso. Ela é o raio-x. Ela é o exame que revela, que mostra. Então, ela mostra uma ameaça de uma doença. Eu preciso ser curado. Eu preciso ganhar o evangelho. Então, o evangelho não contém ameaça, seja qual for, apenas palavra de consolo. Sempre que você se depara com uma ameaça nas Escrituras, você pode ter certeza que essa passagem é lei. O evangelho anuncia perdão para os que estão esmagados pela ameaça da lei, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o ímpio. Para aquele que está atribulado no seu pecado. Lembram-se lá do carcereiro de Filipe, quando ele cai em si e ele diz: e agora o que eu vou fazer? Pedro, não me lembro, diz para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Só não confundam achando que esse crer agora era um ato ativo daquele homem. É apenas uma forma de dizer: confie no Senhor. Você não tem mais nada a fazer, Deus já fez por você. Ali está o evangelho. O evangelho é aquele que consola. É aquele que me dá certeza do perdão. A quinta maneira, os efeitos da lei. Os efeitos da lei e do evangelho não são iguais, obviamente. São diferentes. E Walter resume um tríplice efeito da lei. Está escrito aí do ladinho, ó. Em primeiro lugar, a lei exige, mas ela não capacita para o seu cumprimento. Olha, por exemplo, os 10 mandamentos. São lei enquanto norma. Lei enquanto norma é revelação da palavra. A lei é revelada, ela exige, mas ela não me capacita. Quando que eu vou ser transformado para cumprir a lei? A partir do momento que eu tenho contato com os meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, sou alimentado, a palavra me é anunciada abundantemente. Ali o Espírito Santo move. E é ele quem me capacita a cumprir a lei. Não na sua totalidade. E aí lembra-se de Santo Agostinho: tudo o que eu não sou capaz de fazer, Deus considera como feito por meio do perdão que Cristo me conquistou. Em segundo lugar, a lei lança as pessoas ao desespero quando faz o diagnóstico da doença, mas ela não traz cura. Em terceiro lugar, produz contrição, que é um peso no coração. Isto é, aterroriza a consciência, mas ela não é capaz de oferecer o conforto. É o caso lá do carcereiro de Filipe. O conhecimento da lei não implica a capacidade de cumpri-la. Não é pelo fato que eu conheço a lei que isso automaticamente me dá a capacidade de cumpri-la. A lei, por exemplo, ao 8º mandamento, que é o mandamento da fofoca. Nós conhecemos esse mandamento. É uma lei de Deus.
Mas o fato de conhecer essa lei não nos capacita a cumprir essa lei. A lei não apenas identifica o pecado, mas também, como ao cutucarmos um cachorro que dorme, ou acordamos para latir e morder, a lei desperta o poder do pecado. Claro, porque ao mesmo tempo em que ela aponta para o pecado, ela traz ameaça. Ela diz a ameaça que o pecado traz, se continuar sendo feito. Por isso a gente diz que a lei também funciona como freio. Quando ela me diz pare de fazer isto. Sem o evangelho, a lei só pode ser motivo de sofrimento, como foi no caso do jovem rico que foi falar com Jesus e que pensava que cumpria toda a lei. Ele disse, Jesus, eu já cumpro tudo, já faço tudo. E Jesus diz para ele, então vai, vende todos os teus bens, reparte entre os pobres e me segue. E aí ele foi. A resposta que Jesus deu para ele não foi evangelho, não. Tem gente que aplica mal essa parábola, que acha que Jesus estava dizendo uma coisa que realmente era para ele fazer, né? Tá vendo? Jesus disse para aquele jovem rico, vende as tuas coisas, reparte tudo, dá para os pobres, está tudo certo. Então é o caminho da caridade. Isso não é evangelho, não. O jovem rico faz uma pergunta de lei para Jesus. Ele diz, Jesus, o que eu posso fazer para herdar no reino dos céus? Opa, o que eu posso fazer? Ele deslocou de Cristo para ele mesmo. Então Jesus emenda no mesmo raciocínio dele para ver se ele começa a perceber, para ver se ele entende que não tinha nada que ele pudesse fazer para herdar o reino dos céus, porque tudo já havia sido feito em Cristo Jesus. O evangelho, repetindo aqui, não coloca requisitos de coisas que nós precisamos fazer ou contribuir. O evangelho não emite ordens, mas ao contrário, o evangelho modifica as pessoas. Ele não exige nada, mas ele me dá tudo. Tudo, absolutamente tudo. E por fim, a sexta maneira de distinguir lei e evangelho. Lei e evangelho devem ser distinguidos em relação às pessoas a quem elas se dirigem. Pregue a lei a pecadores seguros, mas pregue o evangelho a pecadores alarmados. Olha que citação interessante. Ele fala de dois tipos de pecadores. Os pecadores seguros e os pecadores alarmados. O que seria isso aí? O que é um pecador seguro? O pecador seguro é aquele que se vangloria da sua própria autojustificação. É o fariseu lá da história do fariseu e do publicano. É o pecador que vive como se Deus não importasse e como se eu fosse mais importante. É aquela pessoa que tem a vida alheia à palavra de Deus, que não se importa com as suas decisões, que não se importa com aquilo que faz, se está alinhado ou não com a vontade de Deus. Isso é um pecador seguro. Ele está seguro de si mesmo. Ele acha que do jeito que ele está vivendo, a vida é dele, ele pode viver sem prestar contas a ninguém, ele decide, está tudo certo, e mesmo que esteja no erro. Então ele se vangloria da sua própria autojustificação. O pecador seguro conclui que é um cumpridor de todas as regras e, portanto, um merecedor da aprovação de Deus. As igrejas estão cheias de pecadores seguros. Fariseus, pessoas que acham que só porque tem um nome há 50 anos no hall de membros, ou pessoas que acham porque ajudaram a construir a igreja. Claro que tudo isso é importante. Mas se tudo isso não for alinhado com a verdadeira fé, então isso é um modo de viver de autojustificação. É a pessoa que pensa que ela está na fé por conta das coisas que ela muito faz, muito trabalha. Quando, na verdade, nem sempre esse trabalho que ela faz é um fruto da fé. É um toque do Espírito na sua vida. Então, ela faz achando que com as coisas que ela vai fazer, ela vai merecer a aprovação de Deus. E para tais pecadores, a lei deve ser propagada como uma bomba, a fim de destruir a presunção.
Para os que estão esmagados pelos golpes do martelo da lei, sentindo-se inseguros na sua autojustiça, só existe uma palavra que vai funcionar, que é a palavra do Evangelho. Estes são os outros pecadores, aqueles que diz ali, os pecadores alarmados. São aqueles que, ao ouvir a lei de Deus, ele se incomoda, ele se importa, ele faz autoavaliação da sua vida. Ele diz, puxa vida, isto que a palavra de Deus acaba de falar, eu estou pecando, eu estou errando. Então, um pecador alarmado é um pecador que leva a sério a palavra de Deus. É o pecador que todo cristão deveria ser. O Evangelho não é uma receita para um autoaperfeiçoamento. Ele é aquela palavra que declara que pecados são perdoados por causa dos sofrimentos e da morte de Jesus. Então, vamos focar na primeira frase. O Evangelho não é uma receita para autoaperfeiçoamento. O que seria um autoaperfeiçoamento? É mais ou menos quando você ouve uma palestra dessas de coach, de autoajuda, que te dá umas receitinhas. Ah, se você tomar decisão, se você focar, se você mudar teus hábitos, são 5 hábitos para isso, 10 hábitos para aquilo outro. Então, essa mudança que eu vou fazer, ela vai me aperfeiçoar no Evangelho. Não, o Evangelho não é uma receita. Para a gente se autoaperfeiçoar, quer dizer, eu me modificar. O Evangelho é uma coisa que age de fora para dentro. Ele me modifica. Ele não diz como eu posso fazer para eu provocar a mudança em mim. A mudança vem de Deus Espírito Santo, que atua no Evangelho. Quando a gente faz confusão, achando que ao ouvir o Evangelho, a gente é capacitado para a gente mesmo provocar a mudança em nós, então nós estamos no caminho da lei e não do Evangelho. Por fim, a conclusão do estudo de hoje. Quando lei e Evangelho são confundidos, a Escritura é mal lida e ela é mal utilizada. Geralmente ela se torna um manual de regras. A Escritura revela tanto a ira como o favor de Deus. A ira é a sua lei, a sua ameaça, a sua condenação. O favor de Deus é o Evangelho. A gente não deve, ao estudar lei e Evangelho, achar que lei é ruim. Não coloque isso na sua cabeça. A lei, a discussão aqui é qual é o papel de cada uma dessas doutrinas. O que a lei faz e o que o Evangelho faz. O que é lei e o que é Evangelho. Né? Porque daqui a pouco a gente fala tanto do papel de não ser legalista, que a lei condena, que a lei aponta, mas é fundamental esse papel da lei. A lei é boa. O Evangelho é que salva. A lei é que mostra a necessidade que o pecador tem de salvação. As Escrituras nos mostram um Deus que mata e que faz viver. Com a palavra da lei, os pecadores são condenados à morte. E pela palavra do Evangelho, cadáveres espirituais são ressuscitados para viver em Cristo Jesus. Se você apontar sempre para uma pessoa as regras para ela ir para o céu, e iludir ela de que quanto mais ela fizer, então mais pertinho do céu ela vai estar, você está conduzindo esse pecador para a morte, para a condenação, porque você está levando ela a se agarrar nos seus próprios méritos. E ao contrário, uma pessoa que está morta espiritualmente, quando lhe é anunciado o Evangelho, quando lhe é administrado o Evangelho, na sua totalidade, na sua plenitude, ele modifica, transforma, traz vidas. Olhem lá para Ezequiel 37, o amontoado de ossos secos. Era o povo enquanto desviado de Deus. Mas a partir do momento que o Evangelho foi pregado e o Espírito, então, de Deus passa a atuar, aqueles ossos se tornaram ossos vivificados, diz o texto de Ezequiel 37. É um dos mais belos textos da Bíblia. O Evangelho fala da justiça de Cristo.
que vem não como realização nossa, mas como um presente seu, dado livremente e recebido por fé. Imagine você assim, um saco com a boca aberta, e naquele saco você pode tanto tirar como colocar coisas. A lei é o que tira as coisas que estão ali dentro. O evangelho é aquilo que deposita o presente lá dentro. Essa é a diferença. A lei tira de nós. O evangelho coloca em nós. A lei nos fala a respeito de nós mesmos. O que nos mostra não é bom. Diagnostica a doença do nosso pecado e coloca a morte na condição da morte eterna à nossa frente. Por outro lado, o evangelho nos mostra a pura graça, o favor de Deus em Jesus Cristo, que é o verdadeiro amigo dos pecadores de carne e osso. Por fim, a confusão entre lei e evangelho ofusca a beleza das Escrituras. A pregação perde o seu ponto central, que é Cristo e sua obra. Os pecadores são seduzidos a uma falsa segurança, achando que aquilo que eles fazem, cumprem ou deixam de cumprir, lhes garante o céu. Ou então eles são deixados na incerteza de não saber se já fizeram o suficientes para a vida eterna. Então esse é o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje tem como objetivo trazer para nós algumas características que distinguem, então, a lei do evangelho. Vou parar aqui, vou interromper o compartilhamento, e agora a palavra está aberta para vocês, se quiserem manifestar as suas reações, ou fazer as suas perguntas, ou as suas contribuições. Por favor. Alguém quer manifestar alguma coisa? Nem que seja para dizer se está fácil ou se está difícil? Posso sim, Elisa, posso.